Janeiro de 2024, a parte norte do Chile. Um deserto sem vida, que se estende por centenas de quilômetros, tornou-se testemunha de uma descoberta assustadora. Sob uma camada de areia foram encontrados restos humanos. Esse local ficava próximo à cidade de Calama, uma região remota e inóspita, onde as condições climáticas podiam preservar um corpo por muito tempo. Um grupo de pesquisadores que estudava as características geológicas da região acidentalmente se deparou com ossos parcialmente expostos. A descoberta parecia sinistra, um enterro superficial, ausência de roupas e de objetos que pudessem indicar a identidade da vítima. Eles imediatamente informaram a polícia sobre o achado. Uma equipe de resposta rápida chegou ao local, incluindo peritos criminais e médicos legistas. A inspeção do local revelou sinais óbvios de que o corpo havia sido escondido de propósito. O solo nessa área é compacto, difícil de cavar, mas alguém se esforçou abrindo uma cova rasa. Logo ficou claro que os restos mortais pertenciam a uma mulher. As conclusões preliminares dos legistas indicavam morte violenta. Alguns danos nos ossos sugeriam que a morte não foi imediata. A informação sobre a descoberta assustadora rapidamente vazou para a imprensa. Naquela mesma noite, foi ao ar uma edição urgente nas notícias regionais. Os jornalistas relataram sobre os restos encontrados, mencionando sua possível ligação com um dos antigos casos de desaparecimento de pessoas. A notícia se espalhou imediatamente pelas redes sociais, provocando uma onda de discussões. Muitos se lembraram do desaparecimento de grande repercussão que abalou o país em 2022. Javiera Jiménez nasceu e cresceu no Chile. Sua infância se passou em um ambiente familiar acolhedor. Ela era a filha mais velha da família, o que a acostumou à responsabilidade desde cedo. Os pais se esforçavam para criar condições confortáveis para os filhos, ensinando-lhes o valor do trabalho e da independência. Javiera entendeu cedo que queria alcançar o sucesso contando apenas com suas próprias forças. Após terminar o ensino médio, Javiera entrou na faculdade, onde estudou odontologia. Ela queria se tornar uma profissional qualificada e abrir seu próprio consultório. Sua determinação e desejo de crescer a ajudaram a conciliar os estudos com o trabalho. Ela conseguiu um emprego em um bar, onde trabalhava como hostess, recebendo os clientes e criando um ambiente acolhedor. Esse trabalho lhe proporcionava não apenas uma renda, mas também a oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação. Paralelamente, Javiera desenvolvia ativamente sua página nas redes sociais. Ela começou com pequenas publicações sobre sua vida, mas logo seu conteúdo passou a atrair a atenção de um público mais amplo. Ela promovia roupas, cosméticos e outros produtos, colaborando com marcas locais. Graças ao seu carisma e à habilidade de despertar o interesse das pessoas, o blog dela rapidamente ganhou popularidade. Javiera não se limitava apenas ao trabalho e aos estudos. Ela dedicava muito tempo ao autodesenvolvimento e buscava a independência financeira. Desde os 18 anos, ela morava separada da família, pagando sozinha o aluguel e todas as despesas. Apesar de estar ocupada, Javiera sempre encontrava tempo para sua família. Ela era muito ligada à mãe e aos irmãos, visitava-os regularmente e compartilhava seus planos para o futuro. Não havia espaço para passividade em sua vida. Ela sempre buscava seguir em frente. Antes de desaparecer, ela tinha grandes planos. Ela estava se preparando para se mudar para uma nova casa, planejava expandir suas atividades nas redes sociais e continuar estudando. André Sutar apareceu na vida de Javiera em 2022. Eles se conheceram em um dos grupos de amigos com os quais a jovem mantinha contato próximo. Naquele momento, Andrés não despertava suspeitas. Ele se apresentava como uma pessoa carismática, confiante e sabia como lidar com as pessoas. A primeira impressão era positiva. Ele demonstrava cuidado, era atento aos detalhes e se interessava pela vida da jovem. Logo, a comunicação deles evoluiu para um relacionamento romântico. No início, tudo parecia perfeito. Ele demonstrava carinho, apoiava-a em seus afazeres e dizia que se orgulhava de sua independência. No entanto, à medida que o relacionamento avançava, começaram a surgir sinais preocupantes. Com o tempo, Javier começou a perceber que Andrés demonstrava um ciúme excessivo. Ele era desconfiado em relação ao trabalho dela no bar, controlava com quem ela conversava e exigia explicações sobre cada passo que dava.
Aos poucos, seu comportamento foi se tornando cada vez mais invasivo. Ele aparecia sem avisar, mesmo quando ela dizia que estava ocupada. Ele verificava o telefone dela e fazia perguntas sobre cada novo contato. O ciúme dele ultrapassava os limites do razoável. Andrés não suportava quando Javier passava tempo com amigos, especialmente se entre eles havia homens. Mais tarde, começaram a surgir outros sinais preocupantes. Andrés frequentemente evitava falar sobre suas atividades. Ele não tinha um emprego fixo, mas sempre tinha dinheiro. Ele não contava com o que exatamente trabalhava e evitava responder perguntas. Com o tempo, Javier descobriu que o nome dele era mencionado em círculos criminosos. No círculo restrito de amigos, começaram a circular rumores de que ele estava envolvido em atividades ilegais. Surgiram informações de que ele poderia estar envolvido em furtos e no comércio ilegal de cobre. Alguns conhecidos alertaram Javier, mas ela não deu muita importância a isso de imediato. O desfecho do relacionamento aconteceu quando Javier finalmente se convenceu de que Andrés levava uma vida dupla. Ela não queria ter nada a ver com o crime, nem desejava estar ao lado de alguém que pudesse envolvê-la em uma situação perigosa. Em determinado momento, ela tomou a decisão de terminar, explicando que não via um futuro ao lado dele. No entanto, Andrés não aceitou a sua partida. Ele continuou a perseguir a garota, ligava, aparecia sem avisar, tentava convencê-la a voltar. Ele não levava a sério a recusa dela e achava que ela mudaria de ideia. Quando Javiera começou a evitá-lo, Andrés aumentou a pressão, ameaçando que sabia tudo sobre ela e não a deixaria ir embora. Javiera não imaginava que esse término levaria a consequências irreversíveis. O dia 26 de agosto de 2022 começou como um dia comum para Javiera. Ela se encontrou com sua mãe, Gladys, para passarem um tempo juntas antes da mudança que se aproximava. Elas foram ao shopping, onde almoçaram e conversaram sobre as mudanças que estavam por vir na vida de Javiera. A jovem aguardava esse momento com ansiedade. Ela planejava ficar na casa da família, já que os pais pretendiam se mudar para outro lugar, e isso lhe daria a oportunidade de ter mais espaço para si mesma. Durante a conversa, Javiera compartilhou seus pensamentos sobre o futuro. Ela falou sobre como queria desenvolver sua carreira, aumentar a renda com as redes sociais e concluir os estudos. Ela estava cheia de planos e entusiasmo. Gladys percebeu que sua filha parecia animada. Isso a deixava feliz. Depois do passeio, elas foram para casa, onde Javiera ajudou a mãe com as tarefas domésticas. Ela já havia preparado as coisas para a mudança e estava pronta para começar um novo capítulo em sua vida. À noite, antes de se separarem, Javiera avisou a mãe que planejava passar a noite na casa de uma amiga. Isso não gerou questionamentos. Ela costumava dormir na casa de amigas. Quando a jovem chegou à casa da amiga, elas continuaram conversando por mensagem de texto. Mãe e filha discutiam os detalhes da mudança e compartilhavam seus pensamentos. Tudo estava correndo como de costume. No entanto, perto da meia-noite, chegou uma mensagem que mudou o rumo dos acontecimentos. Andrés Sutar escreveu para a jovem dizendo que havia encontrado seu cachorro. Para Javiera, essa era uma notícia importante. Seu cachorro chamado Lucky havia desaparecido alguns dias antes, e ela não parava de procurá-lo. Ela postava anúncios nas redes sociais, oferecendo uma recompensa para quem ajudasse a trazê-lo de volta. A perda do cachorro foi um grande golpe para ela. Por isso, a mensagem de Andrés provocou uma reação imediata. Javiera escreveu para a mãe, dizendo que já estava na casa de uma amiga e depois não deu mais notícias. Algumas horas depois, todas as tentativas de ligar para ela foram em vão. No dia seguinte, a garota deveria ter voltado para casa, mas não apareceu. Os familiares começaram a ligar para os amigos dela, mas ninguém sabia onde ela estava. O desaparecimento de Javiera Jiménez preocupou sua família e amigos. No entanto, o único que não demonstrava nenhuma preocupação era Andrés Sutar. Quando Gladys finalmente conseguiu falar com Andrés, ele atendeu de forma seca, sem nenhum sinal de preocupação. Quando ela perguntou onde estava sua filha, ele afirmou calmamente que não sabia. Em seguida, ele começou a expor sua versão dos acontecimentos. Segundo ele, naquela noite se encontrou com Javiera para ajudá-la a procurar o cachorro desaparecido. Eles passaram por vários lugares, mas não conseguiram encontrá-lo. Para acalmar a garota e distraí-la das preocupações, ele sugeriu irem para Calama, a cidade onde passou sua infância. De acordo com sua versão, Javiera concordou.
Ela estava com uma mala, pois no dia seguinte planejava se mudar, então poderia passar a noite na casa dele. Depois disso, seu relato ficava cada vez mais confuso. Ele afirmou que durante a viagem uma briga estourou entre eles. Segundo ele, Javiera de repente percebeu que sua mala havia sumido. Supostamente, ela teria caído do porta-malas. Irritada, ela insistiu para que eles voltassem e a encontrassem. Andrés garantiu que parou o carro e se ofereceu para procurar os pertences, mas a garota se recusou a voltar para o veículo. Ela simplesmente saiu do carro e disse que não queria continuar a viagem. Eu a deixei lá porque ela mesma insistiu. Achei que ela encontraria um jeito de voltar para casa. Foi assim que ele explicou a situação. Essa versão parecia ilógica. Javiera acabou sozinha na estrada no meio da noite, longe da cidade, sem transporte e sem comunicação. Mas ele não fez nenhuma tentativa de convencê-la a voltar, nem sequer se certificou de que ela estava em segurança? Gladys imediatamente percebeu uma inconsistência em seu relato. Ela exigiu detalhes concretos, mas Andrés começou a se confundir. Primeiro, ele afirmou que a deixou mais perto de Calama. Depois, que foi a caminho de volta para Antofagasta. Ele não conseguia dizer o local exato onde isso aconteceu, o que só aumentou as suspeitas. Quando a mãe perguntou por que ele não ligou para ela ou para os amigos de Javiera para avisar que a havia deixado sozinha à noite, Andrés hesitou. Achei que ela só tinha ficado chateada e depois daria um jeito de voltar sozinha, respondeu ele. Mas isso soou pouco convincente. Algumas horas depois, ele mudou a versão. Agora ele afirmava que depois de sair de perto de Javiera, sofreu um acidente de carro. Segundo ele, alguém teria batido na traseira do seu carro, e então ele foi ao hospital para ser examinado. Isso deveria explicar por que ele não voltou para buscá-la. Na noite de sábado para domingo, um dia após o desaparecimento de Javiera, sua mãe Gladys recebeu uma mensagem inesperada. Ela veio de um número desconhecido e parecia estranha. Mãe, sou eu. Fui embora. Aconteceu um acidente. Preciso de um tempo. Não se preocupe comigo. Assim que tudo se resolver, eu volto. Amo vocês. Cuide da vovó e do meu irmão. Gladys relia a mensagem repetidas vezes. As palavras transmitiam um sentimento de distanciamento. O texto parecia estranho, mas o que mais a deixou desconfiada foram os erros. Sua filha sempre escrevia corretamente, não abreviava palavras e não cometia erros ortográficos. Naquela mensagem, porém, havia erros de digitação e formulações incomuns para Javier. A primeira coisa que ela fez foi tentar ligar de volta para o número de onde veio a mensagem. A chamada não completava, o telefone estava desligado. Isso aumentou ainda mais a preocupação. Ela imediatamente entrou em contato com as amigas da filha para mostrar a elas a mensagem. A reação das amigas foi unânime. Javier não poderia ter escrito daquela forma. Elas conheciam o estilo de comunicação dela, suas expressões habituais e sua maneira de escrever. Naquela mensagem não havia nada de sua individualidade. Tudo parecia seco, mecânico. Além disso, o conteúdo era vago demais. Onde exatamente ela estava? Que tipo de acidente aconteceu? Por que ela não explicou o que tinha acontecido? Por que não ligou, mas enviou uma mensagem curta de um número desconhecido? Gladys foi imediatamente à polícia. A mensagem foi registrada como uma possível tentativa de enganar para desviar a atenção de um crime real. A equipe de investigação iniciou a apuração. Primeiro, os especialistas determinaram que a mensagem foi enviada de um chip SIM comprado recentemente. A operadora confirmou que o número estava registrado em nome de uma pessoa inexistente. Uma prática comum na compra de chips anônimos em quiosques. Em seguida, os investigadores solicitaram os dados de localização do telefone de onde o texto foi enviado. Eles esperavam que o sinal vinculasse o dispositivo a algum local, mas descobriram que ele foi desligado logo após o envio. A última localização registrada ficava na região de Calama. Foi lá que, segundo Andrés, ele viu Javiera pela última vez. Uma análise posterior confirmou que o telefone foi usado apenas uma vez, exclusivamente para enviar essa mensagem. Isso significava que tudo havia sido preparado com antecedência para enganar a família e criar a ilusão de uma saída voluntária. A polícia também analisou o conteúdo da mensagem de texto. Especialistas observaram que a mensagem foi escrita por alguém que não conhecia os hábitos linguísticos de Javiera. Havia erros nela que ela jamais cometeria. Depois que a polícia determinou que a mensagem, em nome de Javiera, havia sido fabricada, não restaram mais dúvidas de que seu desaparecimento estava relacionado a um crime.
No entanto, sem provas concretas, a investigação avançava lentamente. Oficialmente, Andrés Sotar continuava sendo apenas um suspeito, o que significava que ele podia circular livremente. Cientes de que cada dia de atraso diminuía as chances de descobrir a verdade, a família de Javiera e seus amigos iniciaram sua própria investigação. Eles entrevistaram conhecidos de Andrés, analisaram seu passado e procuraram qualquer indício de seu envolvimento em atividades criminosas. Logo conseguiram descobrir que ele já estava envolvido com o mundo do crime há muito tempo. Através de amigos, eles chegaram a pessoas que afirmaram que Andrés participava do roubo de cobre de trens. Ele fazia parte de um grupo que se dedicava à extração ilegal de metal, que depois era vendido no mercado negro. Além disso, surgiram informações de que ele já havia demonstrado agressividade em relação às pessoas ao seu redor mais de uma vez. Conhecidos contavam que ele frequentemente entrava em conflito com as pessoas, podia agredir alguém em um acesso de raiva e não tolerava ser contrariado. Esses detalhes só aumentavam as preocupações da família. Se ele já estava disposto a recorrer à violência antes, poderia facilmente cometer um assassinato, especialmente em um estado de fúria. Amigos de Javier lembravam que ela mesma lhes contava como Andrés se tornava obcecado e controlador. Eles encontraram mensagens antigas em que a jovem reclamava que ele a vigiava, ligava várias vezes por dia e exigia que ela relatasse cada passo. Paralelamente à investigação conduzida pelos familiares de Javier, a polícia iniciou uma inspeção detalhada no carro de Andrés. Foi ele quem viu a jovem com vida pela última vez, o que significa que o carro poderia guardar provas importantes. Durante a inspeção, foram encontrados vestígios de sangue no interior do veículo. A análise inicial mostrou que as manchas estavam no banco do passageiro e no lado interno da porta. Também foi encontrada uma estrutura têxtil fibrosa, presumivelmente pertencente à roupa da vítima. Amostras de sangue foram enviadas para teste de DNA. Poucos dias depois, os resultados confirmaram os piores temores. O sangue encontrado pertencia a Javier Jiménez. Essa descoberta destruiu completamente a versão de Andrés de que ele simplesmente a deixou na estrada. Se a garota saiu do carro sozinha, por que havia sangue dela dentro do veículo? Por que ele não relatou um possível ferimento se isso realmente aconteceu? A polícia também solicitou os dados de GPS do carro de Andrés. A análise da rota mostrou que, na noite do desaparecimento, ele realmente seguia em direção a Calama, mas depois entrou em uma estrada secundária que levava ao deserto. O carro ficou parado nessa área por um tempo significativo e só depois seguiu adiante. Essa informação se tornou fundamental. Agora, a investigação supunha que foi exatamente nesse local que o assassinato ou a ocultação do corpo poderia ter ocorrido. Quando Andrés soube que a polícia havia recebido os resultados da perícia, ele entendeu que sua prisão era apenas uma questão de tempo. Ele não escondia mais sua preocupação e parou de se comunicar até mesmo com aqueles que considerava próximos. Um dia antes de ser chamado pela polícia, ele inesperadamente arrumou suas coisas e saiu de seu apartamento. As câmeras de segurança registraram quando ele saiu de casa com uma pequena mochila e entrou apressadamente em um carro. Os vizinhos confirmaram que, depois disso, ele partiu em direção desconhecida. A polícia imediatamente o colocou na lista de procurados. No entanto, naquele momento, ele já havia deixado a cidade. Buscas posteriores mostraram que Andrés usou documentos falsos para cruzar a fronteira. Agora ele era oficialmente considerado um fugitivo. Seu nome entrou no banco de dados internacional de criminosos procurados, mas ele conseguiu desaparecer. Tudo o que restava à família de Javier era esperar e continuar lutando pela verdade. Eles tinham certeza de que, mais cedo ou mais tarde, ele daria algum sinal, e então a justiça o alcançaria. As primeiras tentativas da polícia de prender Andrés não tiveram sucesso. Seu carro foi encontrado abandonado em um dos bairros nos arredores de Antofagasta, mas o proprietário não estava por perto. Ao que tudo indica, ele planejou previamente a rota de fuga. A análise das ligações telefônicas mostrou que, antes de desaparecer, ele entrou em contato várias vezes com pessoas que a polícia já suspeitava de envolvimento em atividades criminosas. Isso confirmava a versão de que ele usou seus contatos para se esconder. Logo, os investigadores descobriram que Andrés deixou o Chile, cruzou a fronteira ilegalmente e seguiu para a Bolívia. Ele evitou os postos oficiais de controle, utilizando rotas pouco conhecidas que eram frequentemente usadas por contrabandistas. Ao chegar a outro país, ele começou uma nova vida sob um nome falso. Ele conseguiu se esconder por muitos meses, pois sabia que agora as autoridades estavam em sua busca.
Apesar das dificuldades na investigação, os familiares de Javier não pretendiam desistir. Gladys exigia constantemente que o caso permanecesse em destaque e que o nome de Andrés Sotero fosse incluído na lista de procurados internacionalmente. A família recorreu à mídia, divulgou informações nas redes sociais e distribuiu panfletos com a foto do procurado. Eles esperavam que alguém o reconhecesse e informasse a polícia. No entanto, a medida mais eficaz foi o anúncio de uma recompensa por informações sobre seu paradeiro. A família ofereceu uma quantia significativa de dinheiro a quem fornecesse informações que levassem à sua prisão. Essa medida deu resultado. Logo começaram a chegar as primeiras informações. No final de 2023, chegou a informação de que Andrés havia sido visto em uma das cidades da Bolívia. Ele levava uma vida reclusa, evitava chamar atenção e procurava não ter contato com os moradores locais. A polícia da Bolívia começou a monitorar seus movimentos. Usando informações operacionais, eles descobriram que ele vivia sob um nome falso, fazia trabalhos temporários e não utilizava documentos que pudessem levar à sua identificação. Mas Andrés não conseguiu desaparecer completamente. Em janeiro de 2024, um dos moradores locais, ao saber da recompensa, informou à polícia a localização exata do procurado. As autoridades policiais imediatamente realizaram uma operação para prendê-lo. No dia 5 de janeiro de 2024, em uma das cidades da Bolívia, policiais cercaram o prédio onde Andrés Sutar estava escondido. A operação foi rápida, ele não ofereceu resistência e foi detido no local. Após a confirmação oficial da prisão, as autoridades bolivianas iniciaram o processo de extradição. Alguns dias depois, Andrés foi levado ao Chile, onde o aguardava o julgamento. A família de Javiera finalmente pôde ver o homem que tirou a vida de sua filha diante da justiça. Mas para eles, isso era apenas o começo de um longo caminho. Agora, eles precisavam lutar para que ele recebesse a punição mais severa possível. Após a extradição de Andrés Sutar para o Chile, ele foi imediatamente levado para o Centro de Detenção Provisória. A investigação atingiu um novo patamar. Agora, o principal suspeito estava sob custódia, e os investigadores tinham a chance de obter as respostas que esperavam há quase 1 ano e meio. No início, ele permaneceu em silêncio, respondendo evasivamente a todas as perguntas e garantindo que não tinha relação com o desaparecimento de Javiera. No entanto, os investigadores estavam preparados. As provas coletadas anteriormente indicavam seu envolvimento. A pressão aumentava. Em determinado momento, ele parou de negar o óbvio. Com uma voz fria e firme, ele disse: "Eu a matei." Essa confissão soou sem emoção, como um fato seco. Não houve arrependimento, nem tentativas de se justificar. Ele não tentou parecer uma vítima das circunstâncias e não demonstrou remorso. Seu tom permanecia calmo, como se estivesse contando algo trivial. Os detalhes que ele revelou contradiziam completamente suas declarações anteriores. Ele contou que, inicialmente, não planejava matar Javiera, mas depois que ela se recusou a voltar para ele e rompeu o relacionamento de vez, tomou uma decisão da qual não pretendia voltar atrás. Ele a atraiu com a falsa promessa de devolver o cachorro perdido. A garota confiou nele, sem suspeitar que aquele encontro seria o último para ela. Segundo ele, o crime aconteceu à noite, em uma estrada deserta. Ele parou o carro sob o pretexto de procurar uma mala que supostamente havia caído do porta-malas. Quando Javiera saiu, ele desferiu um golpe fatal nela. Depois disso, ele levou o corpo para mais longe no deserto, cavou uma cova rasa e escondeu os restos dela, contando que o clima desértico destruiria todos os vestígios. No dia seguinte à confissão, os investigadores foram até o local indicado. Pelas coordenadas fornecidas por Andrés, as buscas começaram. Em meados de janeiro de 2024, a polícia encontrou restos humanos. O local foi cuidadosamente inspecionado. O local do enterro era uma cova rasa coberta de areia. Os peritos iniciaram o processo de identificação, mas para os familiares não restavam dúvidas. Alguns dias depois, a perícia confirmou: o corpo encontrado pertencia a Javier Jiménez. Esse foi o fim de uma longa busca. Mas não era o fim da luta por justiça. Agora, a família exigia a punição mais severa para o criminoso. Após a confissão de Andrés, a investigação encaminhou o caso ao tribunal. A família da jovem exigia a sentença mais dura, prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Eles não tinham dúvidas de que ele representava uma ameaça para a sociedade.
Para a mãe de Javier, não existia outra opção de justiça. Ela tinha certeza de que, se Andrés algum dia fosse libertado, ele cometeria outro crime. A acusação apresentou todas as provas ao tribunal. Os peritos confirmaram que o crime foi premeditado. O convite falso para o encontro, o deslocamento para um local deserto, a ausência de tentativas de prestar socorro, tudo indicava um crime planejado com antecedência. Os legistas registraram lesões incompatíveis com a versão de acidente. No entanto, a defesa tentou atenuar a pena. O advogado insistiu que seu cliente confessou o crime voluntariamente e ajudou nas buscas pelo corpo, o que formalmente poderia ser considerado como cooperação com a investigação. Eles pediram a redução da pena baseando-se nesse detalhe. Esse argumento causou indignação na família de Javier. Para eles, era óbvio que a confissão de Andrés não foi um ato de arrependimento. Ele só fez isso depois de ser encurralado. Ele não sentia culpa, apenas tentava amenizar a sentença. As sessões do tribunal duraram várias semanas. Gladys esteve presente em todas elas, observando o processo. Ela não deixava as emoções tomarem conta, mas em seu olhar havia firmeza. Durante a sessão final, o juiz lhe deu a palavra. Houve silêncio na sala. A mãe de Javier se levantou, olhou para o réu e disse lentamente: "Esse homem tirou minha filha de mim. Ele tirou a vida dela, enterrou-a no deserto e depois fugiu, esperando que não fosse encontrado. Ele não se arrependeu nem por um segundo, não sentiu remorso algum. Se ele for solto, fará isso de novo. Peço ao tribunal que lhe dê a única punição que ele merece: prisão perpétua. Não peço vingança, exijo justiça." Essas palavras foram o último argumento, após o qual o tribunal se retirou para deliberar a sentença. Algumas horas depois, o juiz leu o veredicto. Andrés Sutar foi considerado culpado pelo assassinato premeditado de Javier Jiménez. Levando em conta todas as circunstâncias, bem como as tentativas de fugir da justiça, o tribunal o condenou à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A sentença foi recebida com aprovação na sala do tribunal. Gladys caiu em prantos, abraçando seus familiares. Era o fim de uma longa luta, mas não o fim de sua dor. Sua filha não voltará, mas a justiça finalmente prevaleceu. Agora, Andrés Sutar passará o resto da vida atrás das grades, exatamente onde ele merece estar.